queridos, nós vamos falar sobre a sétima bem-aventurança nessa noite. E a nossa sétima bem-aventurança nesta noite são os pacificadores. E eu achei interessante esse tema, porque Jesus está nos trazendo uma revelação totalmente diferente do que nós pensamos acerca de ser pacificador. Por isso nós vamos ler Mateus capítulo 5, verso 9, que dos irmãos tem aí, que está escrito: bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Agora os irmãos, falem bem alto. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Vamos mais uma vez para a gente decorar isso? Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. O que vem a ser um pacificador? Eu formulei essa pergunta porque muitas vezes o nosso conceito sobre pacificador está relacionado a alguns princípios que eu coloquei aqui. Eu disse assim: seria não agir a nenhum tipo de agressão ou abuso, ou seja, o pacificador ele não interage com isso, né? Ou seja, ele não reage a nenhum tipo de agressão ou abuso. Seria isso o pacificador? Não. Seria ver os direitos sendo violados e não contestar? Quantas vezes a gente vê os nossos direitos sendo violados e às vezes a gente fala assim: eu não vou contestar porque eu sou pacificador. Eu quero pacificar aquela situação para não gerar um desconforto, uma briga ou coisa assim semelhante. Seria isso? Creio que não. Ou seriam aqueles que, quando vem uma briga, tentam apartar os envolvidos? Já viu isso? Quando a gente é criança, então sempre, né, tinha uma briguinha ali na escola, entre os amiguinhos e tal, e os inimiguinhos, né? Que eu falo inimiguinhos, né? Que era tudo pequeno. Não são inimigos, de fato. Mas aí vinha sempre um ou outro tentando apartar a luta. E às vezes a gente pensa que esse é o pacificador. Queridos, pacificador, eu vou dizer o que não é pacificador. E que muita gente pensa que é. Apaziguar não tem nada a ver com pacificar. Isso confunde-se muito nas nossas vidas. A gente pensa que uma pessoa que vai apaziguar os ânimos é um pacificador. Isso não tem nada a ver com a palavra. É simplesmente um apaziguador. É aquele que consegue apaziguar, trazer uma paz naquela situação. Mas não tem nada a ver com a palavra pacificador. Tomar o sentimento menos intenso, ou seja, aqueles que vão ver que os ânimos estão ficando dobles, né? As pessoas estão ficando nervosas, estão começando a gerar um problema ali naquele momento, então elas querem apaziguar aquele momento. Não estou dizendo que isso é errado, isso deve acontecer, e tem que se levantar assim também. Não é? Apaziguar os desgostos, os problemas em geral, isso é apaziguar, isso deve ser uma característica de caráter de cada um de nós, não resta dúvida. Mas o que Jesus queria nos ensinar e quer nos ensinar nessa noite, de fato, o que significa ser um pacificador? Eu fui buscar no hebraico esse verso que estava escrito e encontrei algo muito interessante, que aí abriu a minha mente para entender que não era exatamente o que eu pensava até hoje. Eu pensava que eu era um pacificador, quando entrava em alguma situação como essas que nós citamos aqui agora, que poderia pacificar uma situação. Mas não é isso, vocês vão ver. A palavra pacificador vem de um verbo que é muito parecido com o verbo de paz, porque paz no hebraico é shalom. Mas pacificador que Jesus fala aqui é shalem. Parece tudo a mesma coisa, não é? Shalom e shalem. Shalem não tem nada a ver com shalom. E o que é shalem? Significa integridade. O que mais? Completude. Pessoa completa, pessoa íntegra. Olha que interessante. É atingida e restaurada frequentemente por algum tipo de pagamento de restituição. A pessoa que é pacificador, ela é restituidora. Ela restitui
E naquela época, na época de Jesus, era muito comum uma pessoa restituir através de pagamentos. Lembra do caso de Zaqueu, que era um publicano cobrador de impostos? Zaqueu, quando teve encontro com Jesus, ele virou um pacificador. Porque ele restituiu sem Jesus falar nada para ele. Ele foi e disse ao mestre, quando o mestre foi para a casa dele, junto com os discípulos, ele disse assim: mestre, eu vou restituir a cada um 4 vezes mais, e se eu tenho roubado, eu vou restituir, e se eu tenho feito pior, eu vou restituir 4 vezes mais. Então veja bem, o princípio de um pacificador é alguém que é íntegro, é alguém que é completo, é alguém que consegue transmitir isso com muita facilidade. Ele então vê uma necessidade e ele restitui, mesmo que ele não tenha feito absolutamente nada. Existem várias formas da gente restituir. Por exemplo, Jesus foi um pacificador. Por meio da aliança que ele fez conosco lá na cruz, ele nos deu reconciliação e restituição. Ele nos deu o entendimento de como é que nós podemos ser semelhantes a Ele. Por isso que a palavra diz: aquele que está em Cristo deve andar como Ele andou. Por isso que a Bíblia nos mostra constantemente como que Deus quer levantar essa família de muitos filhos semelhantes a Jesus. De que maneira? Observando os seus mandamentos e a sua palavra. E é através disso que nosso coração vai sendo conquistado e nós vamos entendendo melhor o que é e qual é o propósito de Deus nas nossas vidas. Quando Jesus começa esse sermão do monte, dizendo as bem-aventuranças, quando ele chega nessa parte dos pacificadores, ele desmonta, então ele desconstitui um entendimento geral do povo que pacificador é aquele que tem que ser bonzinho. Não é isso. Jesus não está falando de temperamento, ele está falando de caráter. Caráter de um pacificador é o caráter de Jesus na vida dele. Por isso, sendo assim, o pacificador tem uma missão de reconciliar através da integridade, porque o verso continua. O que vem depois do primeira parte desse verso do capítulo 5, verso 9? Bem-aventurados os pacificadores, mas aí tem um resultado. Qual é o resultado? Porque eles serão chamados filhos de Deus. Opa! Nós temos uma identidade diante de Deus através de uma atitude, através de um princípio. Então, para a gente começar a nossa mensagem e ir finalizando daqui para frente, eu quero que vocês entendam bem isso. O que precisamos entender e praticar na nossa vida. Como ser um pacificador genuíno. Aonde é que Deus quer nos transformar nesse propósito? É simples. Primeiro, o pacificador, ele promove a esperança e ele experimenta uma paz diferente. Onde que está isso? João 14, 27, você tem aí no papel. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos la dou como o mundo a dá. Interessante, porque isso é só a primeira parte desse verso. A segunda parte desse verso é: não se turbe o vosso coração e nem se atemorize. Mas o que me chamou a atenção é que essa paz que Jesus nos dá, não dá como o mundo dá. Porque o que o mundo pode dar é paz diferente. Paz que não traz presença nem de shalom e nem de shalem. São duas coisas diferentes. Por quê? Shalom é a paz que excede o entendimento. É a paz que Deus dá conosco. Que é a paz que gera o quê? Comunhão. Essa paz que eu e você temos em Cristo Jesus chama Shalom. Por isso que os costumes hebraicos
são defendidos dessa forma porque a nação, sendo uma nação estruturada, uma nação sacerdotal, que deveria ser, mas nunca chegou a esse ponto total, mas eles praticavam certos conceitos. Quando eles chegavam dizendo assim, Shalom, é porque aquela paz de Deus, que excede o entendimento, estivessem sobre eles. Pena que isso virou um ritual e não virou uma prática correta. Hoje em dia, quando eu falo Shalom, eu estou dizendo assim, a paz que me traz esse entendimento em Cristo Jesus esteja com você, para que você receba a mesma revelação de Cristo Jesus que também está em mim. Isso é Shalom. Agora, quando eu falo Shalom para você, eu estou dizendo para você isso, promova a esperança na vida das pessoas. Mostre para elas a diferença da verdadeira paz. Essa paz que Jesus não nos dá, que não dá do jeito que o mundo nos dá. Então, quando eu encontro hoje com uma pessoa, eu quero profetizar isso. Eu quero promover a esperança na vida daqueles que não têm esperança. Eu quero promover a palavra para aqueles que não conhecem a palavra. Eu quero promover atitudes corretas diante de Deus para aqueles que não conhecem essas atitudes. Mas para isso, eu preciso promover, primeiramente, sendo pacificador. Eu posso promover a esperança e a paz diferente. Segundo ponto, possuímos o poder da integridade reconciliadora. Lembra que alguns minutos atrás eu falei sobre reconciliação? Então olhem bem agora em Lucas capítulo 4, verso 19. Nós sabemos que esse texto revela um princípio de que nós temos essa autoridade que Jesus nos deu, porque Ele foi chamado para pregar a liberdade aos cativos, mas nós temos essa autoridade hoje. Então, vamos ler esse texto aplicando a nós. Ele nos deu, eu digo assim, poder, para quê? Para pregar liberdade aos cativos, e restauração da vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Esse é o pacificador. Como que eu posso agir dessa forma? Queridos, pregar a liberdade aos cativos e restauração à vista dos cegos, eu não estou dizendo aqui de cura física. Jesus não está referindo isso, apesar de ser isso também. Mas quem é que pode dar vista aos cegos? Depende do ponto de vista que eu vejo a palavra e de como que o Espírito Santo me revela. Quantos cegos temos hoje dentro do nosso meio, dentro da nossa sociedade, dentro dos nossos próprios familiares, que não conseguem ver? Mas eu, sendo pacificador, eu posso promover isso. Eu possuo o poder da integridade e da reconciliação. E isso não é pregar paz, shalom, e sim shalem. A paz que excede o entendimento. E isso só pode ser dado a nós se de fato somos libertos pelo Senhor, a ponto de entendermos que Ele nos profetizou shalem. Pacificador. Eu sou pacificador, você é pacificador. Nós temos direito disso. O problema é que às vezes a gente não sabe como usar. Não é? Eu acho incrível que existem no nosso meio, não é? Possibilidades da gente usar certas coisas que a gente não olha o manual e nem a bula antes. Já viu isso? Nós brasileiros às vezes confiamos muito nos remédios que vêm do Brasil. Pode tomar isso aqui, que isso aqui é bom. Nunca matou um, só matou 10, matou 100, né? E aí nós começamos o quê? A medicar a nós mesmos. Não tem nada de errado, eu também faço isso de vez em quando. Porque eu sei que quando eu conheço o remédio, sim, quando eu tenho dúvida do remédio, aí eu prefiro procurar um médico para que ele possa me receitar se aquele produto não vai dar nenhuma reação contrária ao meu corpo. Mas muitas vezes nós nem olhamos a bula. A Simone às vezes me critica muito, não é critica no bom sentido, não é criticar. Fala, nossa, se você for ler a bula, você não vai tomar esse remédio. Por quê? Porque a bula tem mais coisas, está assim,
Só tem uma parte pequenininha que diz assim, um benefício. O resto é tudo efeito colateral, não é? Mas a gente não olha, por quê? Porque às vezes a gente tem medo, né? Eu falo, meu Deus, se eu for olhar isso aqui eu não vou tomar um remédio, porque isso aqui quase causa mais morte do que vida. E às vezes não vai acontecer nada disso, não é verdade? Às vezes a gente não sabe, tem que tomar certos remédios. Por exemplo, quando a gente casa, ninguém deu um manual para a gente de casamento. Eu nunca vi e ninguém nunca me falou que existe um manual. Existe cursos, né? Cursos. Mas um manual para você carregar a vida inteira. Ó, o casamento é assim, você vai ter que fazer isso, você vai ter que fazer aquilo. A gente não tem esse manual. Seria bom se tivesse, né? Mas não funciona porque cada casamento tem suas histórias a serem formadas ainda. Mas as raízes. Vem as raízes. A bula não casa. Não casa. Se lê a bula, não casa. Se lê a biografia, né? Vamos dizer, quem dera seus casamentos hoje, cada um pudesse, ó, cheguei com a minha biografia aqui, meu histórico, do que eu era, né? É a bula do sujeito, né? É onde eu vim. É de onde eu vim, quem eu sou, o que eu faço, não tem casamento. Ah, eu tô vendo. Não é? Mas por quê? Porque, de fato, ser pacificador é quando você escolhe tomar um posicionamento, mesmo que aquele remédio apresente certos riscos. Mesmo você não lendo a bula, mas você sabe que através de você, Cristo Jesus fará de você uma pessoa íntegra, uma pessoa inteira e completa. Aí sim, você sendo inteiro e completo, o seu cônjuge verá isso em você e fala, uau, Deus está mudando a vida de fulano de tal, eu também quero essa mudança. Ou vice-versa, o esposo para a esposa, a esposa para o esposo, os filhos com os pais. Tudo isso vai acontecer. Só que não é fácil. Se fosse fácil, estava escrito na bula, easy going, mas não está escrito. Né? Tem que tomar, e é interessante que remédio tem que tomar no horário certo, a hora certa, todo dia, toda hora, até terminar o processo. Então, queridos, por que eu estou dizendo isso? Nós possuímos o poder da integridade reconciliadora. Não é fácil. Você reconciliar princípios que estão dentro de você com outras pessoas não é fácil. Quando você tenta pregar a verdade, muita gente não dá credibilidade. Por quê? Porque às vezes eu mesmo quero confessar que é preciso mudar os meus métodos para que Deus possa usar aquilo que está em mim, que se chama pacificador, pacifier. Eu quero ser esse pacificador. Como? Poder ajudar a transformar a vida dos outros, eu preciso ser primeiro o modelo transformado. E se eu sou o primeiro modelo transformado, as palavras que saírem da minha boca farão menos efeito do que as minhas atitudes. Porque as minhas atitudes vão falar mais. Então, eu preciso lutar para alcançar essa parte. Terceiro ponto e último, restituir a unidade da fé e do Espírito. Eu não vou entrar nos pontos que eu já aprendi ao longo dos anos, mas eu quero entrar nesses princípios que a palavra me mostra aqui na simplicidade. Amém? Primeiro, Efésios capítulo 13. Está escrito assim, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. É interessante que Paulo, quando escreve a carta aos Efésios, ele mostra um princípio que começa aqui e vai até chegar. Ele nunca mostra algo imediato. Paulo não é imediato, esquece a palavra, está difícil de falar, né? Imedialista, né? Não, imediatista. Imediatista. A gente vai perdendo de vez em quando, mas faz parte, amém? O português vai ficando meio esquecido para nós. Mas prestem atenção, Paulo não fala que tudo tem que ser imediato, mas sim precisa ter uma estrutura de crescimento. E para que isso possa acontecer, ele diz assim, até que todos cheguemos à unidade da fé. Uau! Por quê? Unidade da fé é uma luta difícil. Aqui nós estamos aqui e precisamos lutar por essa unidade. O que é isso? É crer na mesma coisa. É crer da mesma forma. Ter o mesmo coração. Ter o mesmo coração. E aí vai.
Isso é difícil, não é fácil. Por quê? Por que Paulo diz até? Porque vai existir muito tempo para você utilizar de ser um pacificador, para que isso aconteça. E ao conhecimento do Filho de Deus, e ao homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Então isso tudo tem um tempo. Não adianta queremos ser o que queremos ser agora, porque Deus vai trabalhar no processo. Deus é Deus de processo. Amém? E Efésios capítulo 4, verso 3, diz o quê? Procurando guardar a unidade do Espírito. Unidade do Espírito. Por quê? Porque vem através de um vínculo. E qual vínculo é esse? O vínculo da paz. Essa paz aqui é shalem. Não é shalom. Entendam? Procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo do pacificador. Porque quem é que traz unidade no Espírito, se não é aquele que tem o poder da terceira pessoa da Trindade, que nos qualifica e nos traz a paz? Porque a Bíblia diz que é Ele que nos convence. Lembrem bem disso. Não é homem, não é pastor, não é bispo, não é sacerdote, não é querubim, serafim, não é nada disso que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Mas sim o Espírito Santo, segundo a promessa do próprio Senhor Jesus. E este estará convosco para sempre. Ele vos convencerá de todo pecado, justiça e juízo. Pronto. Nós não somos fabricantes, prestem bastante atenção nisso, de promotores, ou colocamos como promotores para dizer e julgar. Deus não nos chama para julgar, apesar de que a Bíblia diz que nós devemos julgar segundo a reta justiça, e não segundo o nosso coração. É outro tema que um dia eu vou falar mais com vocês. Onde está a reta justiça e onde é que está o coração. Mas aqui ele diz que o vínculo da paz vem através da unidade do Espírito. Para me estar em unidade espiritual com vocês, eu preciso ter o mesmo Espírito. E às vezes é difícil lutar por esse mesmo Espírito. Como diz o velho popular ditado por aí, parece que o irmão não está no Espírito. Não é? Esse irmão não está no Espírito da coisa. É só um jargão, mas não é isso de fato. O que Deus está nos dizendo é que a fé, a unidade do Espírito Santo, ela é vinculada pelo pacificador. Porque Jesus é o nosso pacificador. Jesus chegava para os judeus religiosos, ortodoxos, e censurava eles. Vós, fariseus, hipócritas, vocês que fazem isso e aquilo, falam isso e aquilo, não fazem nada do que falam e obrigam o povo a fazer o que vocês dizem. Aí vem, daí para frente, sepulcro caiado, raça de víboras, quem vos ensinou a escapar da ira de Deus? Mas Jesus chegava para o pobre, para o humilde, para aqueles que tinham o coração aberto e dizia: vinde, conhecei o meu reino, vinde, porque está preparado para vocês o reino bem antes da fundação do mundo. Bem antes da fundação do mundo, Jesus já sabia quem eu era, quem você era, já conhece toda a nossa história, porque para Ele não tem passado, nem presente, nem futuro, então Ele conhece todas as coisas. Ele sabe até o dia que nós vamos morrer e de que forma que vamos morrer. Ele sabe da história que está escrita todinha na nossa vida, todinha Ele sabe. E não é de um nem de dois, são mais de 7 bilhões. Esse mesmo Deus se agradou de nós. Olha que coisa linda, queridos. Olha que maravilha. Por isso que ser pacificador é uma honra. É um privilégio. Eu e você sermos levantados como pacificadores para levar esta palavra, para caminhar nesta palavra, para agir debaixo desta palavra. Por isso eu encerro aqui concluindo dizendo uma palavra. Ser um pacificador é ser alguém que consegue agir com maturidade. Amém. Maturidade.
observando que ele próprio é um instrumento de revelação de Deus. Você é um instrumento de revelação de Deus. Eu sou um instrumento de revelação de Deus. Nós somos um instrumento de revelação de Deus. Por isso, preste atenção, para garantir o quê? O governo de Deus nessa terra e a sua sabedoria para todos. Somos embaixadores. Embaixadores. Porque nós temos que garantir o governo de Deus nessa terra. De que maneira? Nos governos políticos? Não, não é isso que Deus está preocupado. Isso aí ele vai levantar os seus próprios. Mas é no governo da sua casa, no governo do teu trabalho, no governo do dia a dia, da sua vida, da minha vida, é que ele vai querer que nós venhamos a garantir o governo dele neste governo. Porque agora quem governa é ele, não somos nós. Pois a vida que agora vivo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, se ele vive em mim, eu passei o direito autoral de governo para quem? Para ele. Então, não governo mais. Quem governa é ele. O pacificador vai aprendendo isso através da maturidade. De pouco a pouco, ele vai conhecendo, como eu disse antes, é um processo. Então, para que você e eu, nessa noite, saiamos daqui entendendo que ser pacificador é promover a esperança através de uma paz diferente, é possuir o poder da integridade reconciliadora, é restituir a unidade da fé e do Espírito e é garantir o governo de Deus nas nossas vidas. Guarde bem isso durante a semana e observem o que Deus vai fazer através do respeito a este princípio. Que Deus possa nos abençoar nessa noite. Amém, queridos? Glória a Deus. Vamos ficar de pé?